Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens. Você já sabe, mas não custa repetir, né? Esse também é o nome do canal da Maura, da doutora Maura Brandão. Você vai lá, se inscreva, acione o sininho para receber os avisos de novos conteúdos. Observatório das Origens, que também é o nome do nosso quadro aqui semanal, que a gente coloca tanto em meu canal quanto no dela. Terças ou quartas-feiras, a gente sempre tem aí alguma coisa para comentar. Durante a semana a gente passa garimpando sites de universidades, sites que divulgam ciência, e aí trazemos para você aqui conteúdos para interpretá-los, primeiro para informar, para noticiar, e depois para trazer também a nossa interpretação criacionista. Essa é a proposta. É um espaço aqui de informação, mas também de interpretação, de opinião, ok? Tudo bem, Maura? Tudo bem, Michelson? Tudo bem, pessoal? Bom estar aqui de novo, nova semana. E hoje nossos temas são bem interessantes aqui. Realmente, tem coisa boa aí, viu? Doutora Maura, só para lembrar, é bióloga, também tem um doutorado em ciências pela USP e foi diretora do Museu das Origens lá em Galápagos, o Museu Criacionista de Galápagos. Foi pioneira, né? Na verdade, foi a primeira diretora do museu ali, que fica bem na Avenida Charles Darwin, olha que legal. E tem sido um privilégio, uma bênção, uma alegria ter essa parceria, né, com a Maura, nos dois canais interligados aí. Então, mais uma vez, se inscreva lá, aqui no meu também, se não fez isso ainda, e lembre-se de que toda sexta-feira, ou quase sempre, quando possível, né, pelo menos, a doutora Maura, ela faz um podcast lá no canal dela. Então, aqui a gente tem no máximo 20 minutos, 25 minutos para trabalhar alguns temas. É só uma palhinha, como se diz, né, para você ter a vontade de, na sexta-feira, acompanhar o podcast. Aí sim, com mais tempo, os conteúdos são expandidos, e aí você pode fortalecer ou até desenvolver a sua cosmovisão criacionista acompanhando esses conteúdos. Você também pode ler boas coisas, viu? Tem o site da scb.org.br, que é o site da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. Tem muito conteúdo bom lá e tem uma loja virtual também com livros fantásticos. Tem o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Você pode ir na seção de livros e procurar por Ciência e Religião. Tem materiais muito bons ali. Tem também o site do Geoscience Research Institute, que é o Centro de Pesquisas em Geociências, mantido pela Igreja Adventista, lá na Califórnia, que é o grisda.org. Ali você encontra também materiais em inglês, em francês, acho que também tem em português, né, Maura? Português, espanhol. Espanhol, Tem muita coisa boa ali, viu? GRISDA, grisda.org. Então, conteúdo existe. É só a gente ir atrás. Hoje está fácil, né? Está na distância aí de um clique, como se diz. Tá bom? Inclusive, Michelson, deixa eu aproveitar a oportunidade. Eu acho que eu nem comentei nada, porque eu fiquei sabendo hoje de manhã. No tempo que eu estava em Galápagos, eu participei de pesquisas lá com um grupo de pesquisadores de Loma Linda. Eles foram até lá para coletar dados, né? E hoje eu recebi a alegre notícia de que um artigo foi publicado. Eu até te mandei o link aí na revista Fiches. Que legal. E foi um trabalho que nós fizemos coletando dados para verificar poluição, né? No meu doutorado eu trabalhei com poluição do ar, mas nesse foi mais poluição nos animais, um tipo de caranguejo lá, para verificar metal pesado, etc. Então, como eu estive ali participando, depois eu coloco o link lá na descrição. Como eu estive participando, ajudei na coleta, nos trâmites do projeto, tudo lá no Parque Nacional. Então, eu sou uma das coautoras ali, Maura Brandão, fiquei bem feliz. É um artigo que tem uma leitura bem fácil, então se alguém se interessa, quiser saber um pouquinho mais de poluição da água, e é bem interessante lá, porque lá é um santuário, é um laboratório vivo, né, e tal, então esse aspecto ecológico aí de poluição é bem importante, então eu fiquei bem feliz com essa notícia hoje. Ô, Maura, vamos colocar depois na descrição do vídeo aqui, né? Vamos. O link.
Vamos sim. Bom, Maura, quer dizer então que criacionista também pode publicar artigo científico? Você também pode veja só, não é uma coisa muito louca? Interessante, né? Achei que crente não podia ser cientista. Pois é, negacionista, dizem, né? Eu estou brincando, porque a gente já sabe que, inclusive, os fundadores da ciência, né, os pais da ciência, eram, em sua maioria, poderíamos até chamá-los de criacionistas, né, como Isaac Newton, Galileu, Copérnico. É uma tremenda falácia isso que alguns dizem, né? Ou você é crente ou você é cientista. Não, você pode ser as duas coisas e, na verdade, você vai ter duas lentes poderosas para enxergar a realidade, né? A lente da teologia e a lente da ciência, da verdadeira ciência, da boa ciência. Parabéns, Maura. Obrigada. Depois eu vou dar uma olhada no artigo aqui também, parece bem interessante. Né? E continue publicando, né? Também estou me esforçando aqui na minha área de teologia, tenho também aquele TCC lá de biologia molecular, né, que eu estou tentando publicar, você me ajudou, inclusive, né, quando eu estava escrevendo. Vamos lutar aí para divulgar, né, a boa ciência, o bom conhecimento. Mas, Maura, sem mais dúvidas... Mas assim, só uma coisa, né, que as pessoas não sabem, a gente fez essa coleta de informações em 2021, então veja o tempo que demora também, não é algo fácil, né? Por isso que revisão por pares, né, tudo muito técnico, né, não é tão simples, né, ou seja, para publicar um artigo desse numa publicação científica, tem que ter dados, né, assim, sólidos, né, e tem que ter... uma escrita bem convincente, enfim, né? Não é brincadeira, né? Eu vi a Mônica Soria aqui também, né? A Mônica eu entrevistei já aqui no meu canal. Sim. Ela é bióloga também, né? Era ateia, né? Evolucionista. Exato. Ela é natural de Galápagos, né? Ali do Equador. E faz doutorado lá em Loma Linda, nessa área de epigenética, de quase iguanas, né? Também ajudei. Eu acho que os que eu conheço aqui são vocês duas mesmo, né? Maura e a Mônica Soria Carvajal. Muito bom. Parabéns. Vamos lá, Mauro, então, o que você selecionou para nós aí, para comentar nesse nosso vídeo? Vamos lá, achei uma notícia do site, falando de uma pesquisa que foi publicada do site da Caltech. Quem aí não conhece muito bem a Caltech, ela é o Instituto de Pesquisa em Tecnologia do estado da Califórnia, é muito famosa, porque pesquisa de ponta realmente é feito lá. E é um artigo de divulgação muito interessante que fala, o título é mais ou menos assim: os besouros conquistaram a Terra, evoluindo o seu próprio laboratório bioquímico. Daí me chamou a atenção porque, assim, por si só, reações bioquímicas ou processos bioquímicos das células são extremamente complexos. Se você aí que está assistindo quiser ter uma ideia, coloca no Google mapa bioquímico da célula, que você vai ver um negócio gigantesco, com milhares de reações químicas que precisam acontecer no nosso corpo para que ele funcione bem. Mas o foco do artigo, na verdade, fala a respeito de alguns processos que, na visão dos pesquisadores, foram responsáveis por fazer com que os besouros pudessem se diversificar da forma que eles se diversificaram, porque são muitas espécies, eles são adaptados a diversos ambientes. Uma dessas explicações é por causa do revestimento do corpo dele. Então, os insetos, né, os artrópodes, eles têm um exoesqueleto que é rígido, de quitina, só que os besouros, além de ter esse exoesqueleto super potente que protege, né, também tem uma proteção para suas asas. Então, eles também são importantes, né, na polinização de determinadas plantas e tal. E aí eles atribuem essa diversificação dos besouros, ou seja, a capacidade que eles tiveram de se diversificar em muitas espécies, em muitos ambientes diferentes, no mundo inteiro, a esse exoesqueleto, né, essa carapaça rígida, que ajuda a proteger as asas do voo, e também a coevolução com as plantas, porque, como eu disse, alguns besouros são importantes para ajudar na polinização. E algumas dessas espécies são adaptadas a uma espécie de planta, então, por questões anatômicas e tal. Então, eles dizem que houve uma coevolução, ou seja, os dois evoluíram, se diversificaram juntos, porque tinham essa dependência em relação à polinização. Mas os pesquisadores, eles entendiam que essa explicação não era suficiente
para um determinado grupo de uma família de besouros que tem atualmente 66 mil espécies. Isso é muita coisa. Então, essas duas explicações não estavam sendo suficientes, era meio que um enigma, né? Eles entenderem, tá, mas isso não dá para explicar por que essa família específica de besouros, então, se diversificou dessa forma, né? Então, eles decidiram estudar essa família específica e eles encontraram que esses besouros, eles têm uma glândula de defesa química no corpo deles, né? E essa glândula de defesa, provavelmente, na visão dos pesquisadores, é a grande responsável por essa diversificação. E eu achei extremamente complexo, porque nessa glândula tem dois tipos de células. Olha só que interessante. Você tem um tipo de célula que produz um composto tóxico, que são as benzoquinonas, e o outro grupo de células vai produzir um solvente no qual essas substâncias tóxicas produzidas pelas outras células vão se dissolver. Então, veja que aqui eu tenho dois processos feitos por estruturas diferentes e que são dependentes, porque uma produz o solvente em que o veneno vai se dissolver, e aí ele usa isso para defesa, né? Então, o que os cientistas eles foram fazer? Vamos analisar o genoma desses animais. E aí, quando eles analisaram o genoma desses animais, eles descobriram que tem um grupo de genes que, na visão deles, evoluiu há 100 milhões de anos, lá no início do Cretáceo, né? E aí lá houve então esse desenvolvimento desse mecanismo que é semelhante ao mecanismo de algumas plantas para a liberação desses compostos químicos, né? Enfim, isso teria sido responsável. Então, o interessante é justamente a identificação dessa glândula e desses dois tipos de células que produzem substâncias diferentes, mas que uma precisa da outra para funcionar na sua totalidade, né? Então, tem algumas coisas aqui que eles dizem. Então, por exemplo, linhagens relacionadas de besouros que não possuem a glândula não tiveram a mesma diversificação evolutiva. Por isso que eles dizem que essa glândula foi importante para a diversificação nessas espécies, né? E eles dizem também, eu achei bem interessante essa parte aqui que os pesquisadores comentam, que nem sempre esses besouros, eles usam essas glândulas. Então, tem um grupo de besouros, por exemplo, que na visão dos pesquisadores evoluiu para predar ácaros e reprogramou essa glândula para secretar feromônios sexuais dos ácaros. Olha isso. Então, esse feromônio, ele reprogramou essa glândula, que secretava o veneno, para produzir feromônios de ácaros, para atrair esses ácaros, os ácaros pensando que vão se reproduzir, e, na verdade, ele se alimenta desses ácaros, né? Outro grupo de besouros vive dentro de colônias de formigas e produz substâncias químicas que acalmam as formigas. E aí esses besouros, eles vivem em simbiose com essas formigas. Isso eu achei, assim, sensacional, né? E existe um outro grupo de besouros em que eles não usam essas glândulas. Então, eles conseguiram enganar as formigas para que as formigas aceitem esse besouro na sua sociedade, e aí, como eles enganam a formiga, eles não usam aí essa glândula, né? Então, essa pesquisa ela é importante porque ela destaca essas mudanças quando serão no nível celular, e isso pode ter uma consequência a longo prazo. Mas, assim, se eu pudesse ressaltar aqui, 2 pontos principais desse artigo aqui, é essa questão do funcionamento complexo dessas glândulas, que tem todas essas reações, né, químicas para produzir essas duas substâncias que no final se misturam, uma é solvente, outra é soluto e tal, e ele usa isso para se defender, e também o comportamento desses besouros em determinados lugares para poder se alimentar e viver bem, né? Eu achei isso, assim, sensacional. E veja, de acordo com eles, isso aconteceu no início do Cretáceo, mais ou menos 100 milhões de anos atrás. Como que eles afirmam isso? Porque eles analisaram o genoma e provavelmente viram questões de mutação. Eu não li o artigo completo, vi só
essa notícia de divulgação, mas provavelmente eles fizeram essa datação biomolecular, que a gente chama, né? Que eles viram a quantidade de mutações, aí fizeram ali o cálculo e deu esse tempo. Mas veja que há tanto tempo atrás algo já tão complexo funcionando, né? Mauro, enquanto você falava, também eu me lembrava aqui daquele conceito bastante divulgado pelo Michael Behe, né? De complexidade irredutível, né? E ele cita lá no livro dele, A Caixa Preta de Darwin, que inclusive foi reeditado, né, e publicado com atualizações pela Mackenzie. É um clássico, né? Eu tenho a primeira edição lá de 97 ou 98, que foi realmente uma bomba, né? A Caixa Preta de Darwin. E ele cita ali o besouro bombardeiro, né? Que acumula ali no ventre dois tipos de substâncias que têm que estar isoladas, porque uma vez que elas se unem, geram uma reação exotérmica, né? Então ele se defende com esse bombardeio de uma substância cáustica e muito quente, né? A pergunta é como que esses mecanismos, né, de isolamento, de ejeção do líquido, duas substâncias que quimicamente interagem, né? E tem que interagir fora do abdômen, não dentro. Como é que isso acontece, né? Como é que são essas etapas sucessivas para que um processo desse possa ocorrer? Acho que é o caso também desses besouros que você menciona aí, né? Exatamente, assim. Então, foi o quê? O raciocínio é o seguinte: seleção natural, tentativa e erro. Foi acontecendo, até que em uma população o processo deu certo e seguiu, entendeu? Que é o que a gente vai discutir agora no segundo tema aqui da segunda notícia. Vamos lá, então. Qual é? A segunda notícia é um artigo que saiu com a entrevista com um pesquisador na revista Forbes americana, o Dennis Noble. O Dennis Noble, ele é um biofísico, ele é um fellow, né, um pesquisador ali associado da Royal Society. E ele ficou muito famoso, né, ele deu uma contribuição muito importante para a criação de modelos computacionais para mostrar como o coração funciona. E esses modelos computacionais, eles revelaram que, na verdade, os batimentos cardíacos, eles são propriedades muito complexas e são resultado de processos de feedback, ou seja, uma coisa depende da outra. Às vezes esse feedback é positivo, então uma coisa aumenta, outra aumenta também, ou é negativo, uma coisa aumenta, outra diminui, enfim, né? Processo de feedbacks. Um processo depende do outro para acontecer. E essa visão do Dennis Noble é uma visão muito interessante porque ela desafia os mecanismos neodarwinistas que explicam essas mudanças, ou, por exemplo, poderiam explicar, no caso da pesquisa dele, que foi pioneira, a questão do batimento cardíaco e dos processos ali, né? Então, o Dennis Noble, na verdade, ele questiona bastante esse enfoque que é dado pela comunidade científica no gene. Ou seja, depois ali do processo da formação, do descobrimento, né, do sequenciamento, na verdade, do genoma humano, em que os pesquisadores ali no ano 2000, eles tiveram uma ideia dos genes que compõem os seres humanos, né? Todo mundo achou que a resposta para a solução dos problemas e para a cura de várias doenças estaria no nosso DNA, né? Só que 24 anos depois, ainda há muitas questões que permanecem abertas e doenças que não podem ser curadas apenas com a identificação de um gene e com uma terapia genética ou uma terapia focada aí no funcionamento desses genes, né? Então, ele cita aqui diabetes tipo 2, Alzheimer, muitos tipos de câncer, não podem ser tratados ou explicados especialmente assim apenas olhando o DNA. E ele diz que essa visão é uma visão muito reducionista, quando você centraliza todas as explicações e coloca todas as nossas esperanças no estudo do nosso DNA. E uma coisa interessante é que o Dennis Noble, esse proeminente cientista, ele defende uma coisa que ele chamou de evolução intencional.
A grande sacada aqui é que ele defende que a vida ela é impulsionada por processos naturais que envolvem, olha só os adjetivos que ele usou: propósito, criatividade e inovação. O Noble, ele fala o seguinte, ele fala que a evolução, ela atua sobre o organismo, né, no organismo como um todo, e não só nos genes, e que ele sugere que esses organismos, no caso ele é evolucionista, né, eu não estou dizendo aqui que ele é criacionista, inclusive o artigo fala aqui que ele não tem compromisso com nenhuma religião, mas ele vê que existe essas 3 características que eu falei, só que ele defende que esse processo evolutivo, ele é um processo evolutivo mais intencional, né? Então, ele até, enfim, critica a maneira como a ciência moderna interpreta, né, essa evidência que para ele é de evolução intencional no sistema imunológico, por exemplo. Porque o nosso sistema imunológico, o que ele faz? Ele modifica o próprio DNA para combater invasores. Então, quando ele identifica um novo invasor, ele precisa realizar modificações para, por exemplo, produzir um anticorpo ou produzir uma linhagem de células que vai atacar esse micro-organismo ou esse invasor específico. E é por isso que ele questiona essa questão de que o nosso tudo está centrado no gene, né? Ele fala que ele sugere, na verdade, que a evolução, ela olha isso, e é extremamente humanista que ele está falando, mas mesmo nessa afirmação humanista, a gente vê embutido essa questão do propósito, que a evolução pode ter sido guiada por uma forma de intenção ou cognição dentro de redes emergentes de moléculas que permitiu a criação e a sustentação de funções biológicas. É ou não é uma linguagem teleológica? Só faltou colocar Deus, só faltou colocar um criador, um designer, enfim. E diz aqui que essa postura do Noble é uma postura que tem gerado debates bem acalorados na comunidade científica, porque, como a gente sabe, a comunidade científica aceita o neodarwinismo e o neodarwinismo não aceita que algo tenha um propósito, é tudo ao acaso. Né? Não existe ninguém direcionando, criando, inovando. Quando a gente usa questões de criatividade, da ideia é que tem alguém por trás que é criativo. A criatividade não acontece aleatoriamente. Quando algo novo surge, né, questão de inovação, surge com um propósito específico. Mas o interessante é que essa visão do Noble tem atraído jovens pesquisadores. Né? Então, a gente vê, Michelson, que existe essa coisa de que tem algo faltando. Tipo, sabe, não está sendo o suficiente o neodarwinismo para explicar tudo que a gente está vendo. Então, tem alguma coisa faltando. O que é isso que está faltando? Na visão do Noble, existe esse propósito, essa inovação, essa criatividade, mas na visão dele é tudo algo que vem do próprio organismo. O que é estranho, porque e aqueles organismos que não... Porque a gente não consegue controlar os processos que acontecem dentro da gente, né? Então, como que eu vou fazer alguma mudança intencional no meu corpo para me defender de algo, para resolver algum problema e tal? As coisas elas vão acontecendo, a gente não tem controle sobre isso, né? O nosso corpo vai respondendo a estímulos, mas achei muito interessante, eu vou até guardar com carinho aqui essa entrevista, porque é bem reveladora. E assim, é muito bem-vindo é muito bem-vinda essa postura de não colocar o darwinismo como aquela coisa totalmente, como dizia um amigo meu há bastante tempo, né? Lembra dessa propaganda antigamente, né? Como se fosse um produto assim irretocável, infalível, né? Eu acho que é interessante sempre se destacar o fato de que existem insuficiências epistêmicas, técnicas, elas podem ser tratadas assim diante do grande público, não é nenhum demérito, pelo contrário, né? Eu creio que a ciência avança desse jeito mesmo, né? Eu lembro que eu li anos atrás aquele livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, né? E ali ele propõe, é uma tese, né? Ele propõe justamente isso aí, né? Que quando um modelo conceitual, uma hipótese, enfim,
começa a acumular muitas críticas e muitas inconsistências, talvez chegue o momento de você rever o modelo, né, e não querer salvar o modelo Mudar o das paradigma, evidências. né? Ele usa Exatamente, o conceito do paradigma. do paradigma, né? Então, assim, não é salvar o paradigma dos fatos, né? É permitir que os fatos, as divergências, enfim, sejam analisadas e, se for o caso, eventualmente, se superar esse modelo e partir para outro, né? Então, é isso aí. Assim, a ciência vai avançando, o conhecimento científico vai avançando, né? E é bem-vinda, sem dúvida nenhuma, são bem-vindas essas considerações do Nobel, né, que você aponta para nós aqui. Mas obrigado, Maura, mais uma vez aí pelos conteúdos, né, são muito bons, tem muita gente comentando aí, a gente viaja por aí afora e as pessoas falam, né, que legal aquele quadro lá, uma forma de popularizar a boa ciência, o criacionismo bíblico, né, e a gente fica feliz com esse retorno. De fato, tanto por parte da Maura quanto da minha parte, a proposta é justamente essa, é manter o criacionismo sempre em alta aí, né, e o interesse das pessoas pela boa ciência. Nós estamos numa época aí muito complicada em que as pessoas dão crédito a qualquer tipo de informação que elas capturam por aí na internet, nas redes sociais, fake news aparentemente científicas, né? E é importante formar uma visão realmente científica com base em boa ciência, em boas pesquisas, aquela dúvida sadia, né? Aquele ceticismo sadio de duvidar para entender. Então, esperamos que esse quadro aqui, Observatório das Origens, esteja ajudando nesse sentido também. Só para lembrar, sexta-feira, podcast no canal da Maura, que tem o mesmo nome, Observatório das Origens. E toda semana aqui nos nossos 2 canais, esse quadro aqui com alguma novidade e a interpretação da novidade, tá bom? Você que nos acompanhou aqui, um abraço, fique com Deus, com o nosso Criador e até o próximo vídeo. Tchauzinho.